Olá, muito boa noite para você. A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje os números relacionados ao combate ao tráfico de drogas de ações realizadas no estado nos últimos 2 anos. Os números fazem parte das ações de combate ao crime organizado no estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as drogas apreendidas e prisões de traficantes têm aumentado nos últimos anos. No período de janeiro de 2015 a junho deste ano, foram apreendidos quase 8 toneladas de cocaína e mais de 20 toneladas de maconha. O prejuízo para as organizações criminosas, de acordo com a Secretaria, gira em torno de 500 milhões de reais. A organização criminosa é como se fosse uma empresa criminosa. Então, se ela não tem recursos, a tendência é falir. E nós já estamos vendo alguns indícios dessa falência. Que indícios são esses? A briga interna, por exemplo, dessa facção local, por domínio de boca de fumo. Que, na verdade, do ponto de vista econômico, não é bom. Porque enquanto eles estão se matando, eles não estão negociando droga. De 2015 a 2016, o número de presos e menores apreendidos é de 33.140 pessoas. E só este ano, no período de janeiro a junho, foram registrados 3.692. Foi preciso mudanças de estratégia no policiamento no estado para chegar a esses números, afirma Sérgio Fontes. As delegacias locais têm que se encarregar, e as SICOMs locais tem que se encarregar, ou seja, a PM local, tem que se encarregar do tráfico doméstico, da venda em bocas de fumo. E as especializadas, que têm mais recursos, têm que se focar, como a Polícia Federal faz, nas grandes quantidades de droga. E isso nos possibilitou apreender essa quantidade aí superior a 30 toneladas. E esse ano nós estamos com 2,5 toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado e certamente vamos fechar o ano com mais um recorde. Um homem foi preso suspeito de recrutar menores para o tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele é foragido do regime semiaberto e cumpria pena por roubo e tentativa de latrocínio. Jamerson Augusto Silva Girão estava foragido desde janeiro deste ano do regime semiaberto. O suspeito foi encontrado após denúncias no bairro Grande Vitória. Checamos a denúncia, ela foi efetivada, o elemento realmente estava lá na casa da avó, tentou ainda se evadir, mas não teve jeito pelo elemento surpresa. Efetuamos a prisão. Segundo a polícia, Jamerson é suspeito de recrutar menores para o tráfico de drogas. O acusado ainda responde por roubo e tentativa de latrocínio. Segundo consta no mandado de prisão, ele retorna para o fechado. As Forças Armadas realizaram uma operação dentro da unidade prisional do Puraquequara, uma das maiores do Amazonas. Os militares encontraram celulares, armas e muita droga nas celas da unidade. Foram empregados mais de 700 militares das Forças Armadas e agentes dos órgãos de segurança pública do Amazonas. Cães farejadores e até helicópteros foram usados na ação, que durou cerca de 6 horas. Na estrada que dá acesso ao presídio, a polícia fez bloqueio. A operação, batizada de Chalpan, que na língua indígena significa varredura, resultou na apreensão de 17 celulares, chips e baterias, facas e estoques, um revólver calibre 38 e uma pistola com munição intacta. Nós reputamos extremamente positivo, as quantidades foram bem menores, lógico, tivemos a surpresa de 2 armas de fogo, isso sempre é preocupante, mas como nós dissemos, essas armas de fogo provavelmente já se encontravam ali pelo local onde elas estavam e pela maneira como estavam condicionadas, elas já se encontravam ali há bastante tempo, guardando obviamente uma oportunidade para serem empregadas pelos criminosos que a colocaram ali. Nós temos a possibilidade de entrada de ilícito na cadeia pelos visitantes e também por arremesso. Nós identificamos através do sistema de monitoramento arremesso por dentro das muralhas de pessoas que arremessam ilícito para dentro da cadeia. Já pegamos armas, já pegamos celular e droga também sendo jogada da muralha de fora para dentro. Mas também não podemos também descartar a possibilidade de pessoas que trabalham também dentro do sistema levarem também esses ilícitos para a cadeia.
A Operação Varredura é realizada pelas Forças Armadas em todas as unidades prisionais do Amazonas. Esta é a 6ª fase da operação, desde o massacre ocorrido no Compage em janeiro deste ano. Isso é feito de forma instante, né? Os presos são posicionados pela equipe da Polícia Militar e a tropa, Exército, Marinha e Força Aérea trabalham no ambiente já sem a presença dos presos. Conforme o secretário disse, não há contato entre Forças Armadas e os detentos. 7 presos foram indiciados por porte ilegal de arma. Outros 20 detentos vão ser indiciados por posse ilegal de drogas. Todos os detentos envolvidos devem ficar no regime disciplinar diferenciado. O belo desempenho do time de futebol feminino do Iranduba no Campeonato Brasileiro levou as meninas a serem homenageadas na manhã de hoje na Câmara Municipal. 7 delas comemoram também a convocação para a seleção brasileira. Hoje foi um dia de orgulho para o Esporte Clube Iranduba da Amazônia. As meninas trocaram as travas da chuteira pelo solado de borracha, por um motivo especial: reconhecimento do desempenho delas no esporte local e nacional. As meninas do Hulk da Amazônia, como são conhecidas, foram homenageadas hoje de manhã na Câmara Municipal de Manaus. Orgulho para o treinador que tem realizado um trabalho em conjunto com as estrelas da terra. Eu agradeço muito a Deus que acompanhou o clube, acompanhou a minha trajetória, a trajetória das jogadoras durante esse campeonatos aí que a gente tem efetuado. E foi sem dúvida nenhuma a nossa capacitação e o nosso fortalecimento para que a gente conseguisse esse bom desempenho. Orgulhosas, a felicidade estava estampada no rosto de cada uma delas. Isso é muito gratificante para a gente, é um reconhecimento grande, e isso o povo do Amazonas também tem muito contribuição nisso, até porque levar 25 mil pessoas numa arena é algo inédito para o futebol feminino. Sem contar que 7 delas foram convocadas para a seleção brasileira de futebol, não é, Jennifer? A responsabilidade é grande, mas também aumenta aquela vontade de jogar, de fazer boas partidas, então isso o time ganha com isso. A Kemily tem uma parcela de sucesso da equipe, porque ela é responsável em defender as bolas do adversário. Ela também está na seleção brasileira. Isso é fundamental para que o time coletivo sobressaia, né? Mas começando lá de trás, não levando gol, já é um bom começo. É muito importante, não só a seleção, mas como outras pessoas podem olhar com a gente com outros olhares, talvez um patrocínio, algo que faça a gente crescer cada vez mais. A homenagem foi uma propositura do vereador André Souza Cruz. O nosso estado foi homenageado porque 7 dessas jogadoras, foram agora escolhidas para representar a nossa seleção brasileira. 5 na sub-20 e 2 na seleção principal. Então isso é um motivo de honra, eu fico assim orgulhoso, eu fico muito feliz. Então a gente tem que realmente trazer que a nossa população, o Brasil e o mundo venha conhecer os talentos que nós temos aqui na Amazônia. E é claro que elas não puderam deixar de fazer a marca registrada da equipe. Nesse período das férias escolares, o Hemoan registrou uma queda no estoque de sangue, fator negativo. É que muitos doadores viajaram e a fundação não tem conseguido manter o estoque mínimo de bolsas por dia. Doar sangue não dói nada e ajuda a salvar vidas. É o que pretendem esses doadores. Ajudar, eu gosto sempre de estar ajudando, né? Estou consciente, né, de que uma doação salva muitas vidas e eu faço a minha parte como doador. Nesse período de férias, além de reduzir o número de doadores por conta da restrição de coleta em pessoas que viajaram para áreas de mata, a Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas, o Hemoan, registrou uma queda no estoque de sangues fator negativo. Sangue negativo, geralmente é mais difícil, tem menos pessoas que são da tipagem negativa. O tipo de sangue influencia na compatibilidade sanguínea, por isso é muito importante ter os tipos de sangue em estoque. Quem é o doador universal é o tipo O, entendeu? Mas sempre você tem que transfundir dentro da possibilidade do mesmo tipo sanguíneo, para evitar que a pessoa mais tarde venha apresentar um anticorpo, né? Precisar de transfusões frequentes e aí a gente tem dificuldade para encontrar bolsas.
Interessados em doar sangue deve ter entre 18 e 69 anos. Se dirigir à sede do Hemoan e apresentar um documento com foto. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. A mesma previsão para o município de Manacapuru, com mínima de 26 e máxima de 33 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E em Tabatinga, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Começou na última sexta-feira e terminou no domingo, aqui em Manaus, a final do Campeonato Brasileiro de Karatê. E tem amazonense convocado para a seleção e classificado para o Pan-Americano em agosto na Argentina. Foram 3 dias de competição no tatame, montado na Arena Amadeu Teixeira. Foi a primeira vez que o estado sediou a final do Campeonato Brasileiro na capital. O que mais de gostoso de ouvir é a credibilidade da Confederação Brasileira para com o nosso trabalho aqui, nos deixando à disposição até para sediarmos eventos internacionais, tendo em vista que o nosso evento foi aqui organizado com estrutura internacional. Ao todo, 623 atletas de 23 estados, incluindo o Amazonas, se enfrentaram para levar medalha. Jussiélio Coelho veio do Ceará e saiu daqui com 4 medalhas, nas categorias kata adulto, vice-campeão no kata universitário e comitê sênior, e terceiro no universitário. No começo um nervosismo, né? Mas o coração já do Ceará, de um homem pé quente mesmo, fez a gente vencer, graças a Deus. O Amazonas ficou em primeiro lugar na contagem geral e 3 lutadores foram convocados para a seleção brasileira de karatê. 3 atletas do Amazonas estão classificados para disputar o Campeonato Pan-Americano que acontecerá em Buenos Aires, na Argentina, agora no mês de agosto. Nesse fim de semana, o Campeonato Amazonense de Futebol Americano invadiu o campo da Vila Olímpica de Manaus. Tarumã Broncos contra o Manaus Raptors pela segunda rodada da competição. O público veio chegando e ocupando a arquibancada da Vila Olímpica. Atentos a cada lance da partida, eles comemoravam. De um lado, Tarumã Broncos, do outro, Manaus Raptors, abriram a segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. Os 2 times são novos na competição. Apesar da pouca idade, as equipes protagonizaram um duelo de dar inveja aos mais experientes. E isso foi visível em campo. A partida estava tão disputada que os jogadores não deixavam passar nenhum lance despercebido. E Tarumã abriu a partida com folga no placar. E essa disputa acirrada prova que a modalidade vem impulsionando a prática do esporte no Amazonas. Assim como outros esportes que se destacam, o caminho para o futebol americano no Brasil foi o surgimento de atletas e equipes. E por aqui não foi diferente. Caiu no gosto do público e vem ganhando espaço no cenário do esporte local. Manaus é considerada a segunda cidade polo do futebol americano no Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul, segundo o presidente da federação, sem contar do destaque dos jogadores nas competições nacionais. E a gente tem tentado se esforçar a vencer a distância, as barreiras, e estamos aí como uma das capitais aí top 10 a nível de Brasil. Nessa etapa serão 21 partidas até as quartas de final. 7 equipes disputam o título. Vice-campeão em 2016, os Broncos tiveram um bom desempenho em campo e querem trilhar um caminho de sucesso para chegar à final. A gente tá pegando um time novo, né, que é o Raptors, mas assim, não tem jogo fácil no Amazonense, né? Então a gente tem que manter o foco para tentar ser com a vitória. Vocês esperam chegar na final? Ah, com certeza. Todo o planejamento foi feito tanto para chegar na final do Amazonense quanto da Copa Norte. No jogo deste domingo, o Tarumã Broncos levou a melhor, 51-14. A grande final acontece em novembro, na Arena da Amazônia. A Band Amazonas realiza logo mais, a partir das 9h10 da noite, o primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas.
O estúdio recebeu os retoques finais. O cenário foi montado exclusivamente para o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Amazonas. Tira daqui, coloca para ali, testa a luz, som. A equipe técnica da emissora deu os últimos ajustes agora à tarde. Mais de 30 profissionais estarão envolvidos nesse primeiro debate da eleição suplementar. Está trabalhando já quase uma semana para deixar tudo pronto para o debate. Mais uma vez, a banda tem essa tradição, né, dos debates, e a gente não poderia deixar de fazer, para dar mais uma opção de escolha para o público amazonense. O debate, que começa às 9h10 da noite, vai ser mediado pelo jornalista da Rede Bandeirantes, Otávio Sesc Júnior. Seguindo a tradição, a Band Amazonas realiza o primeiro debate nessa eleição suplementar com os candidatos ao governo do Amazonas. São 8 candidatos e um único objetivo: levar você aí de casa as propostas que podem mudar os rumos do Amazonas. O debate começa às 9h10 da noite, aqui na tela da Band. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no YouTube, no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. E lembre-se que às 9h10 da noite tem o debate com os candidatos ao pleito suplementar para o governo do estado do Amazonas, as propostas, as ideias e a sua chance de conhecer melhor o perfil dos candidatos. Uma boa noite para você e até amanhã.